Projeto Cerrado é uma iniciativa de pesquisa aplicada desenvolvida pelo Instituto Federal de Goiás com o apoio financeiro do Ministério da Agricultura e Pecuária. É um projeto de 2 anos que visa fortalecer 4 cadeias produtivas na região do Cerrado e especificamente na região do Centro-Oeste. Essas cadeias foram escolhidas estrategicamente por colegas do Ministério da Agricultura e também por colegas do Projeto Cerrado. As cadeias são 4: cadeia da bovinocultura de corte, cadeia da bovinocultura de leite, cadeia do eucalipto e cadeia da seringueira. O principal objetivo, se nós fôssemos sintetizar, é fortalecer as 4 cadeias citadas em algumas dimensões. A primeira dimensão é a dimensão da produção. Por mais que nós tenhamos produtores altamente tecnificados, com experiência em produção de larga escala, por exemplo, mas também há muitos e muitos pequenos produtores com baixa tecnificação que ainda enfrentam gargalos elementares de produtividade, de eficiência, por exemplo. Mas além da produção, nós estamos trabalhando também a inovação. A inovação, ela é um conceito que perpassa os elos da cadeia. Então nós podemos fazer inovação tecnológica dentro da porteira, podemos fazer inovação em processos, que é um aspecto muito importante, podemos fazer inovação em produto, tá? Podemos fazer inovação em sistema de distribuição, em marketing, por exemplo, e isso nós estamos focando nos 4 elos que compõem as cadeias produtivas. Mas para além disso, nós também estamos com um nicho específico de comercialização, porque nós entendemos que o produtor ele precisa produzir bem, com eficiência, para ter produtividade, cuidando por todos os aspectos internos que cabe a ele diretamente, como manejo, por exemplo, alimentação do gado, mas também ele precisa saber comercializar. Então ele tem que entender regras de mercado, padrões de mercado que são impostos a eles no momento de ele comercializar o produto. E o que ele pode fazer para identificar nichos, para agregar valor a esse produto. Então, ao invés de direcionar o produto para os canais tradicionais de comercialização, ele possa explorar outros canais alternativos, que permitem a ele uma melhor remuneração pelo produto que foi elaborado. Então, comercialização é uma dimensão de análise do projeto que nós estamos tentando implementar nos 4 elos da cadeia, mas especialmente no elo que a gente chama de elo de produção, que é o elo primário, o elo dentro da fazenda. E aí o Projeto Cerrado ele tem 3 frentes atividades fins de desenvolvimento de atividades. A primeira frente é a frente da pesquisa, da qual eu sou o coordenador. Essa frente tem trabalhado com um diagnóstico amplo, baseados em dados secundários de 10 anos. A gente começa em 2013, os estudos dos dados secundários publicados pelo IBGE, por exemplo, pela Conab, pelo CPEA, dados publicados pelo Instituto Brasileiro da Árvore, por exemplo. A gente vem fazendo um trabalho, a Embrapa contribuiu bastante nisso, da gente entender o que diziam os dados secundários publicados. Produção, preço, consumo, área plantada, área colhida, produtividade. E aí nós passamos, a partir desses dados, nós passamos a compreender as relações entre as variáveis e começamos a simular cenários futuros. Então a gente simula cenário para 10 anos para cada uma das cadeias, através de uma técnica chamada análise de sensibilidade. E aí a gente entende as variáveis mais críticas do processo, as variáveis que estão impactando nos estrangulamentos da cadeia. Depois a gente faz uma conversa com especialistas dessas cadeias, especialistas regionais, representantes dos elos. Todas as conversas foram feitas pelo MIT e a gente emerge dessa conversa um padrão também que às vezes a gente não enxergava nos dados e a gente complementou os dados secundários com essas conversas, e dessas conversas a gente elabora uma matriz SWOT, forças e fraquezas, ameaças e oportunidades, para cada um dos 4 zeros tem a sua própria matriz, e dessa matriz a gente então elenca um conjunto de ações que nós chamamos no primeiro momento de ações estratégicas, e no segundo momento a gente chama que também é ação que será implementada, portanto é uma ação de intervenção, implementada pelo governo federal, pelo governo estadual, pelo governo municipal, pelas agências de ATE, sindicatos, associações de produtores, que são muito importantes para fazer isso acontecer. Então, para cada entrega tem um relatório específico, estruturado, com metodologia, resultados, e esses relatórios vão para o Ministério compor a base
de análise dos fundamentos das 4 cadeias e da prospecção de possíveis políticas públicas direcionadas às soluções dos gargalos que nós lá apresentamos. Disso tudo, emergem trabalhos científicos, publicados em análise de congressos, revistas científicas indexadas. Nós temos a participação de alunos, né, porque é um projeto de pesquisa que tem vínculo com professor e aluno, e a gente faz a produção científica. Também emergem relatórios técnicos, já entregamos vários para o MAPA, emergem livretos e ainda vai emergir um livro técnico com os principais resultados do trabalho. Nós temos a área de extensão, então essa área é responsável pela execução dos dias de campo e além do dia de campo, nós fazemos visitas técnicas. Nós realizamos 5 visitas técnicas em locais específicos para conhecer as realidades locais, compreender a dinâmica, conversar com produtores, conversar com outros agentes produtivos e registrar esses momentos no nosso material. E então, vamos falar rapidamente da estrutura do plano de ação, e em seguida a gente vai para a apresentação das ações. Como é que funciona a elaboração desse plano? O que vocês vão assistir hoje dessa apresentação é a ponta de um processo que começa no levantamento dos dados secundários. A gente usa uma abordagem sistêmica para a análise da cadeia, uma abordagem desenvolvida pelo Zilberstein, com colegas do CPEA, da Exalc, da USP, e estruturamos a análise em 4 segmentos da cadeia, iniciando pelo insumo, passando pelo segmento de produção primário dentro da fazenda, a indústria, processamento e serviços. Então, em serviços, a gente inclui infraestrutura, logística, comercialização, está lá dentro, tá? Processamento representado basicamente aqui pelo elo do frigorífico, ou abatedouros, e a produção, tudo aquilo que acontece dentro da fazenda, dentro da porteira. Insumos, além de sementes, por exemplo, né, para pasto, a gente também incluiu o mercado de mão de obra. E aí os dados vêm do Censo Agropecuário do IBGE, por exemplo, vêm da AgroStat, uma base de dados estatística do Ministério da Agricultura, vem do Atlas da Pastagem da Universidade Federal de Goiás, construída pelo laboratório LAPIG, e conversa com especialistas das cadeias e depois a elaboração da matriz SWOT. E aí a gente faz a simulação de cenários futuros, utilizando a análise de sensibilidade, a técnica de Monte Carlo, e a partir daí identificamos aquelas variáveis que precisa ter uma intervenção para corrigir os gargalos da cadeia, né? E aí trabalhamos com crescimento do rebanho, por exemplo, custo de operação de pastagem degradada, taxa de lotação por animal hectare. E aí, depois desse processo, a gente elabora o plano estruturado por elos, e esse plano ele é levado a campo para ser discutido com os principais stakeholders da cadeia, como que a gente está fazendo hoje, para a gente melhorar o que a gente está fazendo. Então, na dinâmica, vocês vão ficar bem à vontade para sugerir novas ações, para corrigir o rumo de algumas, porque a gente precisa da participação intensiva de vocês para melhorar o que a gente fez. O que a gente tem aqui é uma prévia, não é um trabalho pronto e acabado, mas é um trabalho que está em processo de desenvolvimento e ele será coroado na medida que vocês puderem nos ajudar a entregar para o MAPA um trabalho mais focado, mais centrado nas necessidades daqueles que estão na ponta. Bom, então agora a gente começa a apresentação do plano. Eu convido aqui o professor Cleiton Cirilo, da Universidade de Brasília, integrante da equipe de pesquisa do Projeto Cerrado, para fazer a apresentação para vocês, e em seguida ele apresenta como vai funcionar a dinâmica. Inicialmente agradeço o convite, né, e a oportunidade de estar aqui presente com vocês. É uma satisfação imensa fazer parte desse projeto, fazer parte dessa equipe. É uma satisfação enorme também estar aqui hoje, né, com a comunidade de Castre. Então, conforme também o professor Zé Lenilson comentou, a gente tem os segmentos. Então, quando a gente vai trabalhar cadeias, a gente precisa conhecer os diversos elos dessa cadeia e como que um elo está trabalhando e como que ele está impactando o outro elo. Tem um ditado que diz que nenhuma corrente é mais forte do que o seu elo mais fraco. Então, uma cadeia forte, ela depende de elos igualmente fortalecidos. Então, a gente começa aqui pelo setor de insumos, né, o segmento de insumos, que abastece
o setor primário, e uma boa parte desse setor que abastece e fornece insumos para a produção de bovinos de corte e alimentação, né? Então a gente, com esse trabalho, entendeu que é preciso, e já vem sendo feito, tá, pessoal? Aqui também não quer dizer que não existem ações já acontecendo nesses segmentos, tá? Mas às vezes a gente precisa melhorar, incrementar, fortalecer essas ações, ampliar essas ações, né? Então aqui a gente tem duas bastante importantes relacionadas com a alimentação, que uma está relacionada com a parte de pastagem, né? O Brasil só é um grande produtor de gado de corte, um grande exportador de gado de carne, né, bovina, porque a gente tem a felicidade de estar num ambiente tropical e produzir carne a pasto. A forma mais barata que a gente tem de produzir alimento para o bovino é a pastagem. Então a gente não pode perder essa oportunidade que a gente tem. Então implementar programas de renovação, recuperação e manutenção de pastagens, ele se faz urgente. O Brasil viveu um momento de expansão das suas áreas de pastagem, principalmente aqui no bioma cerrado, nos anos 80, 90, né? E essas pastagens agora precisam ser recuperadas, renovadas ou tratadas de uma forma mais tecnológica, né? Como se fosse uma lavoura de soja, de milho, de feijão, de café. Ela tem exigências nutricionais que precisam ser atendidas com regularidade, não é só colocar o pasto lá e deixa Deus tomar conta, né? A gente hoje tem muita tecnologia para produzir pastagem e muita tecnologia para melhorar a eficiência da colheita da pastagem. Não basta só produzir, existe uma interação entre o animal e a planta, né? E a gente hoje tem muitas formas, ferramentas de tornar esse processo mais eficiente, de colheita de pastagem e conversão dessa pastagem em produto animal, seja ele carne ou leite. Depois, pensando aqui na questão da suplementação estratégica, a gente sabe que o pasto por si só ele não atende às exigências nutricionais do nosso rebanho. Uma vaca em gestação, um bezerro em crescimento, um animal lá na fase de terminação. Então a exigência é muito, né, elevada e ela vai aumentando na medida que o animal vai crescendo. Então se a gente quer otimizar o uso do pasto, a gente quer aumentar a nossa taxa de lotação da área, a gente pode abrir mão das ferramentas relacionadas com a suplementação estratégica, suplementação de seca, né? A gente vive aqui no Brasil esse cenário da estacionalidade na produção da forragem e a gente precisa trabalhar com ela da melhor forma, fugir daquele boi sanfona. Não dá mais para o Brasil, um grande produtor, um grande exportador mundial de carne bovina, ficar trabalhando com boi sanfona que vai chegar lá no abate com 48, 40 meses de idade, né? Então a gente entende que essa questão da utilização da suplementação, né, e também de conservação de forragem de forma estratégica são ferramentas importantes nesse processo. Então precisa chegar ao produtor essas tecnologias, essas ferramentas, programas governamentais que possibilitem, né, que facilitem a utilização dessas ferramentas em prol de uma pecuária mais sustentável e produtiva. Quando a gente fala de pasto, conforme eu comentei, né, não adianta falar só em produção de forragem, nós temos que falar em qualidade da pastagem, o que o animal está recebendo ali, o que ele tem disponível para ele pastejar, para ele se alimentar. A gente sabe que existe uma ineficiência entre o que é produzido e o que é colhido pelo animal, né? Existem perdas nesse processo. Então a gente precisa maximizar esse processo e, na medida do possível, fornecer para o animal um produto de qualidade a maior parte do tempo. A questão climática, então nós também não podíamos deixar de trazer aqui, né, e discutir com vocês essa questão dos fenômenos climáticos que impactam a qualidade do pasto, a quantidade do pasto, a saúde do rebanho, a produtividade do rebanho. Então hoje tem, infelizmente, as ferramentas, né, tecnológicas e informática e tudo mais aí disponível que auxilia a gente nesse processo. A gente tem que entender como que a gente traz isso mais próximo para o setor produtivo. Já dentro do setor, né, primário, aqui dentro da porteira, na produção, então a gente tem um tripé que sustenta a produção dentro da fazenda, que é o manejo, a genética e a sanidade do rebanho. Então nós trouxemos aqui, nós temos 3 temas para serem discutidos pelos senhores lá na parte mais prática desse trabalho, né? Uma relacionada com vacinação e controle de parasitas. O Brasil é um exemplo mundial em relação a essa questão sanitária, né? O MAPA faz um trabalho fantástico nesse processo. O Brasil tem, nos últimos anos, conseguido se tornar um país livre de febre aftosa sem vacinação. Isso é uma conquista muito grande para o nosso país. E, evidentemente, que isso passa, né, por políticas públicas e por ação entre governo e setor produtivo. A questão genética, conforme eu disse, também não podemos esquecê-la.
O bovino chegou aqui no Brasil, o zebuíno, né, que é a base do nosso rebanho, lá no 1890, 1910, 1920, e hoje nós temos um outro gado zebuíno aqui no Brasil, a ponto de os indianos, né, de onde nós importamos inicialmente o gado zebu, eles vêm aqui ao Brasil comprar a genética zebuína nossa. E genética é um processo que não para, né? É uma evolução. Além das técnicas de reprodução também, que hoje tem evoluído bastante, né? Principalmente a IATF, que ajuda muito a gente ter um controle melhor do rebanho, controle melhor de nascimentos, trabalhar com estação de monta, aliar nascimento com época de disponibilidade de forragem. Então são todas essas práticas que auxiliam aí no processo produtivo, né? E uma questão também que foi bastante levantada e apontada, aí, principalmente nas conversas que a gente teve com os representantes da cadeia, está relacionado com a questão de treinamento, né, de mão de obra, de ter pessoas preparadas, treinadas, né, capacitadas para trabalhar com essas tecnologias relacionadas a manejo, a nutrição, a genética, no dia a dia da propriedade. Assim como para a sanidade animal, para a sustentabilidade ambiental, também, né, essas práticas sustentáveis de produção, de manejo de resíduos, certificação de produtos e, por final aqui, a própria gestão mesmo do negócio. Não são todos os produtores que realizam uma gestão, que enxergam a sua fazenda como uma empresa, né? A pecuária, os pecuaristas que estão aqui vão concordar comigo, é uma empresa a céu aberto, né? E a gente corre muito mais riscos do que se fosse uma empresa fechada dentro de um barracão. Então é necessário, né, com as ferramentas que a gente tem hoje, os programas de computador de gestão, né, os softwares que estão disponíveis, também a gente precisa levar isso para o setor produtivo para que as pessoas compreendam e absorvam e utilizem dentro dos seus negócios, né, dentro das suas propriedades. No elo da indústria, né, já caminhando aqui para o final da cadeia, o que foi levantado aqui? Então tem a questão de intervenção dentro do setor produtivo, né, do setor de processamento, vamos dizer assim, relacionado com a certificação. Então hoje existe uma valorização muito grande por produtos certificados. Então é preciso também que as indústrias, né, elas tenham consciência disso e possam ser apoiadas nesse processo aí de plano de negócios para certificação de produtos e, obviamente, agregação de valor no produto, né? Assim como desenvolvimento de novos cortes, de produtos de maior valor agregado para atender mercados específicos. O Brasil vem fazendo um trabalho muito bom nesse sentido. Não é à toa que a gente está em 142 países do mundo, né? Primeiramente, a gente tem volume, temos escala de produção, temos preço, porque ninguém compra da gente, né, porque a gente é bonitinho, tem futebol, tem carnaval, porque a gente tem preço, tem compromisso em cumprir, tem segurança alimentar, né, nesse trabalho de defesa agropecuária. E se a gente conseguir ler melhor esses mercados e atendê-los mais especificamente, ao invés de vender meia carcaça, um quarto de carcaça, a gente vender produtos, né, cortes já mais customizados para atender esse mercado, a gente consegue agregar valor a esses produtos, né? E obviamente, a gente entende que há um ganho da cadeia como um todo, né? Do ponto de vista da comercialização, então hoje também a gente levantou aqui não que não seja feito, né? Mas uma oportunidade de trabalhar melhor as ferramentas digitais. Hoje a gente tem muito desinformação, né? A tal das fake news, e elas se espalham muito rapidamente a nível global. Então a gente dentro da carne não é diferente. A pecuária de corte ela é tida como vilã por muitos né, grupos da sociedade, e a gente é muito visado em função do meio ambiente. O Brasil tem uma boa parte da floresta amazônica no mundo, né? Então a gente é vitrine, nosso telhado é de vidro o tempo todo. Então a gente tem que ter um trabalho de usar as ferramentas, usar a tecnologia digital aqui para trabalhar contra a desinformação, né? Qual que é o papel da pecuária de corte para o Brasil do ponto de vista social, econômico, ambiental? Qual que é a questão real, o impacto real da pecuária de corte na questão ambiental de aquecimento global, né, de desmatamento? O que é desmatamento na Amazônia para pecuária de corte? O que é desmatamento na Amazônia para grilagem de terra? O que é desmatamento na Amazônia para exploração ilegal de madeira? Né? O que é o boi guardião que está lá só tomando conta de áreas que estão sendo griladas? Então isso é uma confusão e acaba contaminando o consumidor, né, e negativamente para a nossa cadeia produtiva. Aqui em relação ao consumo também, né, pesquisa de perfil de
de consumo, classes de renda, como que o mercado consumidor pode absorver melhor os produtos da nossa cadeia produtiva da carne bovina, assim como foi feito no passado com os frangos, né, a avicultura. Eles fizeram uma leitura, mudou o perfil de comportamento de consumo, as famílias ficaram menores, as mulheres cada vez trabalhando mais fora, né, no mercado de trabalho. Então, como que a avicultura leu isso e começou a mudar? Antigamente no Brasil a gente comia frango domingo, tinha que comprar o frango inteiro, congelado, vinha o pé, vinha os miúdos, né? Isso mudou. Hoje você vai no supermercado, você encontra tudo separado, tem processado até. Você chega lá, é só tudo cortadinho para fazer o estrogonofe, né? Empanadinho, só põe na air fry. Então as coisas mudaram. Então a gente entende também que há uma oportunidade na cadeia da pecuária de corte para a gente também explorar melhor essas questões de consumidores. Logística, né? Esse é um gargalo antigo da nossa cadeia também, não só da pecuária de corte, mas o Brasil precisa também ter ações, né? Pensando aqui em infraestrutura de transporte, infraestrutura de armazenamento, logística, em portos, né? Que são a base da nossa escoamento da produção brasileira de carne bovina, para que a gente possa também acessar mais variados mercados, né? Mercados que exigem mais dessa infraestrutura. E mesmo a nossa infraestrutura interna, né? Acho que tem aqui também, a gente levantou a questão da logística interna mesmo, né? Boi dentro do caminhão, o caminhão atolando, isso não comporta mais também, né? Isso estrangula a cadeia produtiva. A questão do mercado externo, né? O Brasil precisa então estar muito atento na divulgação, participar de feiras, defender a nossa cadeia para que a gente possa também chegar, né, em vários países e aumentar o nosso mix de produtos nesse país. Aqui eu já comentei, né, sobre a questão da logística nossa de escoamento da produção internamente, que é um gargalo. Tem a questão aqui, pensando ainda em sustentabilidade, né, como que esses recursos hídricos e energéticos, né, uma gestão eficiente aqui de energias alternativas, podem também chegar na cadeia da bovinocultura de corte, né? Não só dentro da fazenda, mas também na indústria de processamento, distribuição da carne. Então a gente vai trabalhar aqui em relação a essas ações. Vocês fiquem à vontade para sugerir, conforme a professora Elenilson comentou, não é um trabalho acabado, né? Muito pelo contrário, hoje é uma parte importante desse trabalho, que é a validação aqui com vocês. E então fiquem bem à vontade para fazer as sugestões, tá joia? Mas eu agradeço mais uma vez pela presença de vocês e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Esse evento para a cidade de Castros é muito importante pelo fato de que é um projeto que ele vai do início da produção até o final, até a comercialização do consumidor, até a mesa de cada um. Então ele abrange todas essas etapas. Ele tanto abrange a qualidade que o produtor tem que ter dentro da propriedade, quanto a qualidade que tem que chegar na mesa do consumidor. Eu acredito que a tendência da pecuária regional, da pecuária do Mato Grosso em si, pelo fato dela estar muito tecnificada, eu acho que a tendência dela é cada vez atingir mais mercados. Pelo fato de ser uma pecuária feita com sustentabilidade, é uma pecuária feita sempre com o melhor custo-benefício, e as empresas vêm cada vez mais investindo em tecnologia. Tecnologia significa resultado. Aí vem o trabalho do Senar, aí vem o trabalho do Ministério da Agricultura. Então são inúmeras oportunidades que o produtor está tendo de se adequar à tecnologia, produzir com mais eficiência e produzir com qualidade. Quanto mais tecnologia existir no meio rural, mais renda vai dar para o produtor rural, mais qualidade vai existir no produto que ele entrega para a indústria. E aí vem uma sistemática que
não existe como se produzir de forma que não seja sustentável. Quem não veio está perdendo, porque é um evento que com certeza a pessoa entra aqui com uma mentalidade e ao final do evento ela sai daqui com outra visão daquela atividade que ele exerce no dia a dia. A participação deste evento, proporcionado pelo Instituto Federal do Estado de Mato Grosso, juntamente com demais instituições, vem para auxiliar, trazer informações aos inúmeros profissionais técnicos de ambas secretarias, de várias instituições, tanto do Ministério da Pesca, tanto do Ministério do Meio Ambiente, quanto Secretaria Estadual de Meio Ambiente, secretarias municipais, instituições educacionais. Esse debate, essa evolução de discussão só vem fortalecer e preparar o profissional para informações técnicas que tanto necessita. E a Secretaria Estadual de Meio Ambiente vem com foco na sustentabilidade, na produção sustentável, na produção respeitando, relacionando com o meio ambiente. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente vem para auxiliar o desenvolvimento produtivo com o meio ambiente. Esta é a preocupação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, essa é a preocupação do Governo do Estado de Mato Grosso, em auxiliar e orientar o pequeno, médio e grande produtor numa produção mais sustentável. Só de reunirmos, neste momento, dialogar, trazer informações de outros colegas. Hoje nós estamos neste evento aqui com colegas do Estado de Goiás, colegas do Estado de Mato Grosso do Sul, daqui do Estado de Mato Grosso. Então é uma interação de informação e muita gente vai tirando dúvida. Hoje estive debatendo com um amigo que é da FUNAI, que proporcionou melhores informações que a própria Secretaria Estadual de Meio Ambiente precisa. Então hoje já é válido esse encontro, ganhamos com isso. É muito importante você ter um trabalho articulado das instituições de ensino e pesquisa, tipo os institutos federais, as universidades, para dar o suporte tanto na avaliação do sistema de produção quanto da busca de alternativa de produção. Nós sabemos que as mudanças climáticas estão prejudicando muito a situação do agricultor. Nós temos que adequar a produção, nós temos que mitigar essa produção e, por outro lado, também buscar alternativas que tenham a viabilidade econômica, garantir a sustentabilidade, mas também buscar a viabilidade econômica dessa agricultura familiar. Então, é importante valorizar a participação e a diversidade da agricultura familiar, do agricultor familiar, assim, na área de abrangência do chamado do projeto aí do Cerrado. Nós temos vários agricultores organizados em associações, em cooperativas, e nós podemos dizer assim, que é fundamental que eles possam estar participando e, ao mesmo tempo, adequando a sua realidade ao sistema produtivo, garantindo a sustentabilidade e, ao mesmo tempo, a inserção desses agricultores no modo de produção, beneficiando os seus produtos e também garantindo uma maior inserção tanto na pecuária de corte quanto na pecuária leiteira. As associações e as cooperativas são fundamentais para organizar tanto o nível de produção quanto a comercialização dos produtos. Então, nesse sentido, entendemos que a diversidade do Cerrado no estado de Mato Grosso e nos outros estados também, nós podemos dizer que agrega vários níveis de agricultores, tanto do pantaneiro aqui na região de Cáceres, quanto do quilombola, quanto da transição do Cerrado para a Amazônia, na questão indígena. Então nós temos um perfil diferenciado dos retireiros no Araguaia, nós temos um perfil diferenciado de agricultor. E a partir do momento que eles se organizam e vai buscar o recurso, vai buscar a tecnologia, vai buscar a forma de produzir, ele garante um pouco mais a sustentabilidade da produção.